Por quê que isso lhe impactou? E por que isso te chamou Porque a a atenção? gente tende a ser muito idealizador fora e no externo. Pera lá, se eu conseguir fazer a diferença na tua vida, eu tô feliz hoje, Lucas. Se eu conseguir fazer teu dia ser melhor, Cícero, eu ganhei o meu também. Eu não preciso estar movimentando multidões. Eu preciso honrar as pessoas que hoje estão presentes. Eu não preciso de números muito grandes, assim, ao ponto de querer um pódio, um palco. Aí sim, podcast. Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Está no ar mais um episódio do Aí Sim Podcast, o seu podcast de negócios, onde a gente discute todo aquele conhecimento que a gente gostaria de ter recebido no início da nossa jornada, aquele conteúdo sobre empreendedorismo, vendas e relacionamento com o cliente para te ajudar a acelerar e a alavancar o teu negócio. E eu estou aqui com ele, Cícero Jorge, o nosso co-host e o homem do sorriso mais contagiante da internet. Fala, pessoal. E aí, Lucas? Vamos para mais um episódio. E aí, mais uma vez, anote aí, pegue papel e caneta e o bloco de notas. Que o nosso episódio de hoje, temos uma convidada que ela vai transbordar muito conhecimento para a gente e com toda certeza, aplicando tudo que ela vai falar, vai ter muitas transformações na nossa vida e nas nossas empresas. Show de bola! E a gente vai começar o episódio de hoje dando carão no Cícero. Porque a gente rala aqui 6 meses para conseguir um patrocinador e você não vem com a camisa do patrocinador. Aí você não me ajuda, né? Perdão, Davi, perdão. Aí você não me ajuda. Mas eu tô com ela aqui, ó. Viu? Estamos aqui sendo bem representados com a TBC Camisetas, que é a patrocinadora do Aí Sim Podcast, né? A camiseta do empresário. Meu amigo, porque a gente sabe da correria que é para ficar escolhendo roupa. Joga aquela básica para cima e vamos resolver o que é mais importante, que é correr atrás dos nossos resultados. E você que acompanha o Aí Sim Podcast sabe que você tem um cupom do Aí Sim, que é o Aí Sim 10, para você ficar no estilo. Tem básicas de todas as cores e envia para todo o Brasil. Beleza? TBC Camisetas, meu amigo Davi, forte abraço, viu? Na próxima ele vai estar com a camisa, viu, Davi? Vai dar certo. O Aí Sim Podcast também tem o patrocínio da 2P Treinamentos, trabalha com formação corporativa, a gente entrega soluções de treinamentos, tanto da área comercial quanto desenvolvimento de gestores comerciais e da empresa José. Cícero, fala pra galera aí o que é que a empresa José entrega aí, só uma brincadeira aí. A José ela entrega toda a parte de relacionamento e fidelização. Mas primeiro a gente começa entregando um diagnóstico, ou seja, entregamos clareza do que você tem em casa, a sua base de clientes. Para quê? Para você ter um relacionamento mais assertivo e principalmente gerar mais retorno, engajamento e excelência. A gente também tem aqui o apoio da Norb Produções, que estamos com um estúdio novo aqui, estamos com um novo cenário. Isso é só para vocês terem uma ideia. Se você nos acompanha pelo YouTube, na verdade no Spotify também, mas é porque no YouTube, lá na capa, você já consegue ver tudo. Você pode ver a história dos nossos cenários, né, Cícero? Sim, A gente já está indo para o nosso 4º cenário, eu acredito, né? Sim. A gente fizemos 3 cenários, esse é o primeiro episódio. Hoje a gente está inaugurando cenário novo com vocês. E vocês deixem nos comentários aí se está aprovado um cenário novo ou não. A opinião de vocês é muito importante para a gente, tá? Você que nos acompanha pelo Spotify, a gente quer que você interaja com a gente. Agora tem uma opção de enquete, Cícero, no Spotify, e a gente vai deixar uma pergunta lá, que é: qual foi o seu momento aí sim com esse episódio? E a gente quer ver lá a resposta de vocês. Se você já assistiu e nos acompanha pelo Spotify, não esquece de nos avaliar com aquelas 5 estrelas marotas, que você vai ajudar o nosso podcast a crescer. E se você nos acompanha pelo YouTube, não esquece de fazer o que, Cícero? Dá um joinha lá e nos seguir. Se inscreve no canal para ficar legal. Beleza? Então, é igual os canais que a minha filha acompanha. Vamos apresentar a nossa convidada de hoje?
Quem tá ansioso aí para ela, nossa convidada? Nossa convidada hoje é forte, sim ou não? Demais. Hein? Ninguém traz convidado fraco pra cá, não. Pode falar. É a primeira convidada que vem 2 vezes. Isso! Tem esse movimento aí. Então, será que é forte? A gente não traria se não tivesse sido sucesso, né? Bom, gente, a gente está trazendo ela, que é psicóloga, fundadora da Liber Gestão de Pessoas. Há 10 anos ela trabalha sendo ponte para que as pessoas alcancem o próximo nível e os negócios se aperfeiçoem em cultura e formação de gente. Uma das pessoas com o coração maior que eu já vi na vida, né? De uma empatia e de um cuidado com o outro ímpar. A gente tem a honra hoje de receber. Ela esteve com a gente no iSim Social e ela disse pra gente nos bastidores: não, eu quero um episódio só pra mim, só pra mim. Eu disse, pronto, tá aqui o episódio dela. Karen Linhares, seja bem-vinda, Karen. Obrigada, amigos. Obrigada. Estou um pouquinho nervosa. Normalmente, a posição mais confortável para mim é de entrevistar, de analisar, de escutar. E por essa razão, eu sou super fã do iSim, escutei todos. Posso até, inclusive, fazer a minha lista de momentos iSim do iSim. Eu tenho já o meu top 3. Que legal. Vamos querer saber, vamos querer saber. Por essa razão, é um privilégio estar aqui de novo, inaugurando um cenário novo. Sim. Muito bom, muito bom. Rapaz, a Karen já deu até a ideia do corte do episódio dela, tá vendo? Os 3 momentos aí sim, do aí sim da Karen. Não, e o melhor é que ela surpreendeu aí, né? Gostei. Pessoal, eu tenho que falar uma coisa de bastidor aqui, né? Antes de começar, a Karen disse assim, não, a primeira resposta é uma resposta mais direta, mais rápida. Olha aí, viu? Ainda bem que ela não foi direta e rápida, ela foi precisa, né? Show. E pra gente começar, eu vou passar a bola pro Cícero e você ficar à vontade aí, que você gosta dessas primeiras, dessa abertura. Vamos lá, Karen. Todo convidado que vem aqui, ele vem representando sua empresa, mas o nosso momento aqui no início, querem conhecer quem é a Karen, a pessoa Karen, né? Vamos falar aqui CPF. Quem é a Karen, para as pessoas conhecerem. O Lucas fez uma apresentação aqui que realmente o que ele falou, mas quem é a Karen? A Karen é uma mulher casada, sou muito família, sou muito presente na vida dos meus pais, sou a mais nova de 5 filhos, tenho 3 cunhados, tenho muitos sobrinhos. Eu ia falar o número exato de sobrinhos, porque além dos meus sobrinhos de sangue, já estou naquela fase das amigas terem filhos também, então são sobrinhos da também. Família também, né? Da família também, acho que é bem da mesma forma. E a minha decisão profissional, a minha formação profissional, como de todo mundo, não só a minha, ela é muito perpassada pela nossa história de vida, pelo nosso ambiente familiar. Então, eu não sei dizer em qual momento as coisas se uniram ou não, né? Ou se afastaram. Mas, desde sempre, eu sou muito apaixonada pela psicologia e vivo esse olhar e esse envolvimento na relação humana de forma muito presente. Então, quando você me pergunta do meu CPF, primeiro de tudo, eu sou muito família e eu sou muito da relação humana em todo canto. E o que muitas vezes é um diferencial é que eu sou muito da relação profunda, assim, de relações que de fato são consistentes. Eu acredito que isso me define muito bem. Muito bom. Tem uma coisa, Karen, em você que é muito perceptível, você não esconde, tá lá nas suas redes sociais. A Karen não é de se expor muito, mas é uma das coisas que a gente percebe que você faz questão de destacar, que é a sua fé. Sim. Então, qual a importância ou de onde vem? Vem de berço também, vem da família? De onde vem essa fé tão forte, essa crença, né, da Karen, que ela carrega e isso transborda aí para as pessoas? Vem de Deus. Toda graça primeiro vem de Deus. A gente até tem pequenos movimentos de aproximação, porque a gente precisa ter intenção, mas tudo vem dele. Minha família é muito católica, vocês como meus amigos íntimos sabem que inclusive meu irmão é padre, mas nunca houve dos meus pais essa diligência, essa obrigação. Mas cresci vendo que domingo havia um ritual de família, de ir à missa, depois tomar café na padaria, o ambiente da igreja era muito bem-humorado, as pessoas se davam muito bem, então sempre foi muito confortável para mim. E aí, à medida do que eu fui crescendo, eu fui percebendo que os nossos pais são finitos,
nem sempre eles têm um conselho ali pronto. E todas as vezes que eu me percebia precisando tomar alguma decisão, eu recorria às pessoas que eu confiava, mas eu não tinha tanta segurança quanto as vezes que eu recorria a Deus. Então, eu percebi que aquele era o caminho para tudo. E a partir dessa relação, eu fui me fortalecendo, entendendo que cada vez que me surgia alguma dúvida, ou uma indecisão, ou um esfriamento, era sempre culpa minha, assim, culpa que eu digo entre aspas, né? Mas foi um distanciamento sempre meu. Então, passei a pedir a graça de não permitir que essa fé se esfrie e fui buscando cultivar. A gente acredita muito na intencionalidade, então tudo que você coloca em intenção se torna muito mais forte na sua vida. Então, eu passei a colocar a intenção de viver a minha fé por todo canto. E aí, até no meu momento aí, sim, como empresária, entender que isso não dava para ficar em segundo plano. Isso, na verdade, é o centro da minha vida e todo o resto vem junto. Muito bom. Toma uma pancada logo aí nos peitos para começar. E assim, você ia falando, Karen, né? E eu ficava pensando assim, mais uma vez, o quanto é importante ter posicionamento, né? Você, na sua fala, né, você traz toda a trajetória do quanto é importante para você, mas o quanto é o posicionamento elevado ali para a vida empresarial, né? Porque o que acontece, os valores que você leva para dentro das empresas que você presta serviço, eles vêm dos valores humanos da Karen, né? Tipo assim, não existem... Porque hoje você percebe muito que às vezes as pessoas querem fechar um contrato, elas se modelam aquela empresa para poder conseguir aquele contrato, muitas vezes deixando de lado o que acredita pelo dinheiro, entendeu? E aí a forma que você fala é tão legal, tipo assim, da importância dos valores, né? Valores, né? Então, eu quero trazer um pouco agora, assim, como você entra muito nas empresas para fazer um diagnóstico e entender as empresas, o quanto esse seu valor claro, né? Esse seu valor, foi muito legal, você disse assim, todos os dias eu peço para que eu não me distancie de Deus, né? Tipo, a distância quem causa somos nós, né? E o quanto esses valores têm permitido você, cada vez mais, através da sua missão como empresária, gerar esse impacto de transformação também na vida das pessoas. E eu não estou aqui querendo trazer que você vai lá fazer uma pregação, mas você vai lá viver aquilo que você acredita e vive realmente para transformar um ambiente empresarial, né? O quanto você sente isso, esses seus valores que você traz da crença em si vivida. É muito importante, porque assim, eu preciso saber o que é o certo e o que é o errado. A gente vive uma sociedade que tudo é tão relativo, e se eu entro em uma empresa para fazer um processo de diagnóstico cultural, onde normalmente acontece, né? Quando o empresário chega até a mim, ele já tem produção de, vou usar aqui alguns termos mais do homem, né? Do ser humano, já tem alguns sintomas. É o desengajamento, é a rotatividade, são essas questões que são desafios para gerar um time coeso e alinhado, mas quando isso está acontecendo é porque provavelmente há uma causa raiz. Então, a gente tem que viver aquelas relações para sentir onde é que está a causa raiz. E, pelo meu tempo de experiência, sempre tem uma causa em desvincular a vivência desses valores que o Cícero menciona. Então, esses valores eles estão muito presentes no respeito nas relações. A gente sabe que quando Jesus veio, ele não deu nenhum treinamento, assim, ele não reuniu as pessoas e foi falando, façam assim, depois assim. Ele vivia, ele fazia, e no momento em que ele dava nome àquilo, todo mundo já, agora fez sentido, porque eu vi esse comportamento se repetindo. Então, a gente só consegue ter esse valor muito claro, os nossos valores pessoais muito claros, quando a gente está ali diante de um cenário mais caótico, porque você precisa decidir e gerar o posicionamento que você mencionou há pouco. Na hora que me é exigido isso, aí eu tenho a grande oportunidade de ser fiel aos meus valores. E eu acho que o que nos encoraja muito é perceber que não dá errado. Às vezes pode sair diferente do que a gente pensou, mas aquela história, meses depois você percebe que foi muito melhor assim. Sim. Então, se a gente bem soubesse, a gente não teria nenhuma preocupação na vida, porque a gente teria a certeza de que, vinculado a esses valores que nos alimentam, todo o resto vem a reforçar o que para a gente, de fato, tem sentido na nossa vida. Olha só o que é que você trouxe. Você trouxe aí a questão das ações, né, dos comportamentos que refletem os valores.
Aí quando você estava falando, eu estava lembrando, eu tinha deixado até anotado aqui, que você tinha falado dos seus pais. Ah, sim. Que os seus pais em nenhum momento houve uma diligência de dizer você vai ser Sim. católico ou o que quer que seja. Não, mas todo final de semana eu estava na igreja. Né? Então, assim, as minhas ações, elas falam bem mais alto do que aquilo que eu digo, do que eu peço para você fazer. Né? E aí, quando a gente fala dos direcionamentos de liderança ou do trabalho em equipe, acontece, né, do mesmo jeito. E eu vou só voltar um passo atrás quando você estava falando da história da fé, de pedir para não se distanciar, que foi até o que puxou o gancho aí da questão do Cícero. Eu lembrei a gente tem uma rotina lá em casa que é a oração com as crianças antes de dormir, né? E aí vai todo mundo para dentro do quarto deles, né? A Maria e o João dormem no mesmo quarto e a gente vai, apaga toda a luz, aí tem todo um ritual de oração. E a última frase da oração é assim, né? Nós te amamos muito, Papai do Céu, mas aumentai sempre a nossa fé. Ah, que Né? legal. E aí o João já sabe falar, a Maria já sabe. A Maria sabe todo, né? Tem uma sequência de gente lá que a gente ora, que são os afilhados e os sobrinhos, e a Maria sabe a sequência exatinha de todos eles, como é que é. Mas essa questão da gente entender, assim, eu perguntei de forma provocativa de onde vem essa fé, né? Mas é esse o pedido que a gente faz, né? Aumentar sempre a nossa fé, né? Que a gente não se distancie. Quando você trouxe agora sobre a questão dos valores relativos, né? A gente vive uma sociedade que está passando por um momento muito conturbado, né? E eu tenho uma máxima comigo que a Alessandra, a minha esposa, ela me critica muito, porque a Alessandra ela é de apaziguar, né? Não precisa disso, né? Não precisa desse posicionamento todo, né? Eu digo, rapaz, a gente precisa se posicionar, quando a gente se cala é que a desgraceira aumenta, né? E eu tenho um posicionamento que assim, o errado, ele vai continuar sendo errado, mesmo que um monte de gente esteja fazendo. Sim. Se a maioria estiver fazendo o errado continua sendo errado. E quando você traz a coisa dos valores relativos, a gente está vivendo uma geração que está tentando relativizar uma série de coisas que não se relativizam. Esses dias eu vi uma publicação nas redes sociais que foi o falecimento do Abílio Diniz. Sim. E, assim, a quantidade de publicações de pessoas que trabalhavam em cargos operacionais e disseram assim, mais um bilionário, né, morto que não leva o dinheiro para o caixão. Né? Assim, morreu, né, assim, não vai fazer nenhuma falta. Um explorador de trabalhadores. Olha o olhar. É o explorador de trabalhadores. Não foi o cara que gerou milhares de empregos. Não foi o cara que abriu um negócio e promoveu o renda. Quanto de arrecadação essas empresas geram de impostos para o Brasil, para esses impostos que, teoricamente, deveriam ser revertidos em benefícios para a sociedade. Então, a história do relativizar, e aí? Dentro desse cenário aqui, o cara foi ruim porque enriqueceu, porque gerou emprego, renda, porque fez um monte de coisa. Então, e esse movimento de relativização dos valores é uma das coisas que tem me desconfortado, né? E quando a gente leva isso para dentro do universo corporativo, isso tem acontecido muito, porque essa história desse revanchismo, essa relativização do trabalho em si, que as pessoas estão querendo mais conforto, estão querendo menos fazer o que é preciso e mais do que me convém, né? Como é que você tem visto isso, Karen, em termos da forma como você vê que a nossa geração está falhando, né? Os líderes que estão ali à frente dos negócios, das empresas, a gente nunca viu tanta liderança se queixando de que está difícil contratar, de que está difícil manter equipe. Né? Você mesmo fez uma enquete nos últimos dias falando sobre essa questão da rotatividade, dessa percepção de demissão voluntária. Então, como é que você enxerga esse movimento de conflito de geração, de relativização de valores, dentro das empresas, você que passeia não, né? Que anda por tantas organizações? A gente estava comentando ontem sobre essa questão da demissão voluntária, porque nunca houve tanta gente dizendo não quero isso daqui para mim. Por muito tempo, as relações de trabalho se davam no estilo manda quem pode, obedece quem tem juízo.
Meu amigo Cícero sempre diz que a gente se queixa dessa geração, mas quem quem criou essa geração, quem educou essa geração foi a anterior, não é? Total. Todo homem é produto do meio que está inserido. Então, houveram contextos históricos que atravessaram as relações naquele momento e que fizeram as pessoas pensarem como elas pensam naquele contexto. Teve a turma que passou pelo processo de perder um dinheiro que estava guardado na conta, na época de uma inflação muito alta. Então, é uma turma que tende a viver mais temerosa, diante da incerteza, prefere se apegar ao que é seguro. Meu pai mesmo passou 30 anos numa empresa só, sem tirar férias, dentro de um regime de trabalho em que hoje seria absurdo, porque isso não funcionava, né? Não funciona. E aí, em contrapartida, a gente tem aí uma nova geração que prioriza a qualidade de vida acima de qualquer outra coisa. Então, enxergam a necessidade da qualidade de vida. E aí, onde é que está o problema, né? Onde é que está o erro? Como tudo na vida, a perfeita harmonia, ela está num equilíbrio. Qualidade de vida é necessário, é indispensável, na verdade. Mas uma coisa não vem desvinculada da outra. A dignidade humana, ela se dá quando a gente consegue conquistar algo porque a gente fez por onde, porque é justo aquilo, porque houve o meu esforço na dedicação para plantar, para colher, para desfrutar o benefício daquele meu trabalho. Então, assim, a gente hoje, eu estou evitando aqui cair dentro de discussões mais reducionistas, mas a gente olha para uma geração, uma turma mais jovem, que cresceu imerso em rede social e que vê muito mais a parte boa da vida das pessoas do que a realidade dura do dia a dia, da batalha. Então, é muito mais fácil eu contaminar o meu pensamento e desvirtuar as minhas crenças quando eu vejo que está aqui um monte de gente que consegue viajar toda semana, uma vez por mês está no exterior, e aí eu aqui que só trabalho, não tenho nada disso. Então, gera uma frustração muito maior para quem está limitado àquele universo. Mas quando a gente pensa que, inclusive sendo sua área também, formação de liderança, o líder ele tem o papel de trazer a realidade na vista daquela pessoa. O que é essa realidade? A maturidade do olhar humano. Entender que a sociedade hoje apresenta isso na rede social, mas não é isso a realidade. É da natureza. Há tempo de plantar, há tempo de colher, e ainda você planta e ainda tem que esperar que Deus mande a chuva, porque não está sob a tua gestão ter a garantia daquela colheita. E podem vir pragas, e assim, existem muitas variáveis que não estão ao nosso alcance. Mas o que é que a gente pode fazer? O que está sob nosso controle? Então, é papel da liderança também, da sabedoria, trazer e testar a sua sabedoria para o time. Como a gente sempre diz, empresa forma. E eu preciso usar aquele ambiente de formação, honrar a cadeira que eu sento como liderança, para dizer para as pessoas como é que a vida funciona. Não é esse romantismo, não é essa coisa linda assim, de novela, não é uma novela que tem aquele momento de angústia, de ápice, depois termina e viveram felizes para sempre. Isso não existe, a vida é cíclica. Então, sempre haverá um desafio. Se você acha que hoje estagiar é ruim, pegar ônibus, passar 3 horas no engarrafamento, no calor, para depois assistir aula até 11 horas da noite, é uma fase. Supere ela que depois vai ter uma pior. Porque vem a fase de trabalhar mais ainda para pegar tônus muscular, depois vem a fase de batalhar na progressão de carreira, depois você começa a perceber que esse ambiente aqui não coaduna com os meus valores, e aí vou continuar aqui, ou quais são os meus valores, o que é que me rege, o que é que faz sentido para mim, qual é o propósito da minha vida. E aí, eventualmente, você tem momentos de conexão social, que eu acho que isso aí é onde está a qualidade de vida de fato. É você ter momentos com sua família, é você ter momentos com quem de fato importa. Esse aqui é o luxo. Eu acho que o grande problema da nossa sociedade é essa inversão de valores. Passaram a acreditar que qualidade de vida é só riqueza, mas não é. O que é a riqueza? É você ter condição, subsídio, né, para oferecer conforto à sua família, aos seus relacionamentos. Segurança emocional. Isso sim é qualidade de vida. É o teve antes do ser, né? E assim, a Karen trouxe um movimento que é muito importante a gente parar para ver, e cada vez mais cresce muito o olhar para o palco do outro, não é? Mas a gente nunca para pensar o processo que ele fez para subir aquela escada do palco, não é? Porque a gente produz evento, participa de evento também, às vezes as pessoas antes de subir no palco, ela até tropeça na escada, mas aquilo não está sendo visto.
porque está no bastidor. Mas as pessoas olham a pessoa em cima do palco, bem, sorrindo, né? E assim, eu trago isso muito para a mentalidade muito de empresa, né? Porque é aquela questão, existe sim muitos líderes que estão adoecendo o seu time, que causa esse pedido de demissão voluntária, mas também existe muito hoje times que vão absorvendo muito só o que falta no outro. Sim. E não o que falta em si para melhorar. Sim. Né? Que aí linkando um pouco com o que eu trabalho, muitas vezes a gente procura, por exemplo, muitas vezes as empresas procuram muito novos clientes, mas ela não olha para dentro de casa e entende a riqueza que tem em casa e potencializa a sua riqueza. A mesma coisa acontece com gente como líder, também acontece com muitos colaboradores, né? Eles olham muito para fora e não olham para dentro. Poxa, isso aqui eu posso melhorar em mim. Porque quando você melhora ali, você automaticamente, se aquele ambiente realmente não lhe couber, você vai para outro melhor. Mas por quê? Porque você melhorou. Não tem problema em você ter um pedido de demissão voluntária. Tem problema quando você pede a demissão voluntária sem um rumo para aquilo que você quer, que é o que eu percebo hoje, né? Eu vejo muito isso hoje. Tem muito pedido de demissão voluntária, mas a pessoa fica pairando. Sim. Entendeu? Que aí é uma preocupação também, porque o trabalho ele forma, ele é digno. Não é? Esses dias conversando com a manhinha, ela lembrando de algumas coisas que nem eu me lembrava, não é? Que chegava em casa meia-noite, esperava o ônibus para pegar o corujão, tinha condição de pagar um mototáxi, não fazia o cálculo. Se eu for de mototáxi é R$15. Se eu for de ônibus, na época era 2. Então vou chegar em casa R$13 mais rico. Então eu vou de ônibus, por mais que eu gaste 1 hora em tanto. Mas por que eu estou falando isso hoje? Você percebe hoje a cultura das pessoas que terminam o expediente já está com o Uber aberto. É verdade. Já tá com... Não estou dizendo que não pode fazer, mas eu vou falar como líder e como empresário. Muitos desses, de 12 a 10 dias antes de terminar o mês, estão pedindo vale. Tá? Então aí entra muito uma visão que a gente tem que também se educar muito, né? Será que eu estou querendo só dar sprint agora e me cansar e faltar fôlego, mas porque eu não vou na cadência da maratona para chegar lá? Né? É verdade. Freud tem uma frase que fala assim, qual é a sua responsabilidade na desordem a qual você se queixa? Porque em tudo que é problemático na nossa aqui foi vida... profundo aí, viu, cara? Pode repetir, né? É porque é muito legal, gostei, isso aí é... Qual é a sua responsabilidade na desordem a qual você se queixa? Legal. A gente tende a culpabilizar muito o outro, a achar que tudo que há de problemática é externo. Mas a gente precisa olhar o que a gente está fazendo para ter responsabilidade naquilo, para viver aquilo. Por exemplo, um caos financeiro, é impossível você ter qualidade de vida quando você está todo endividado, quando você tem uma angústia muito grande de pagar uma conta, ou até mesmo quando você tem pessoas que dependem de você, mas não há uma reserva, aquela preocupação de qualquer imprevisto você ser pego desavisado. Mas é preciso ter serenidade para você administrar, inclusive, o dinheiro e muitas outras coisas da vida. Eu acabo usando o dinheiro mais como exemplo, porque é uma coisa que é muito próxima de todo mundo, né? É um significante muito real, assim, para todo mundo. Mas eu gosto muito de uma... Ela é youtuber, mas ela também é doutora. Eu esqueci o sobrenome dela, é Vera alguma coisa, que ela é doutora em psicologia financeira. E ela fala que a gente precisa enxergar os investimentos da vida da mesma maneira. E os investimentos da vida, no meio social, a gente vai entender como dinheiro. Mas eu trago para a nossa mesa agora, para a nossa discussão, um investimento de tempo, investimento de energia, investimento de vida mesmo, de dedicação, de campo psíquico, o quanto aquilo vai me drenar, me erguer, me afundar. E tudo isso é uma equação que a gente precisa enxergar nas relações de trabalho também, na composição cultural daquele ambiente também. Então, se a minha energia é trabalhar em uma empresa que eu preciso, assim, pedir um Uber para voltar para minha casa, porque eu já me esgotei tanto ao ponto de que eu não aguento mais nenhum sacrifício hoje, porque aquele ambiente já me sugou demais, não é esse o caminho. Não é essa, assim, a equação. Aí a gente volta para aquela questão de que na nossa sociedade existe muito prazer imediato. Eu ia te perguntar exatamente isso. Será que sugou desse tanto? Será que o trabalho sugou desse tanto? Ou será que eu tô com pena de mim?
e eu não estou disposto a pagar o preço. É possível também. É bem a cara do Lucas, né? Pensar isso mesmo. Faz todo sentido, amigo, isso também. Quando eu falo da nossa responsabilidade na desordem da nossa vida, assim, a nossa, não a minha, a sua, se traz de todo mundo, né? Eu gosto muito porque a Karen ela consegue trazer a coisa de um jeito tão leve. É a minha vontade, Karen, é de verdade. Olha para a tua vida de verdade e diz assim, o quanto que tu tá com pena de ti. O quanto que tu tá olhando para tua vida, para tua rotina, para as coisas que estão acontecendo na tua vida e tu tá dizendo assim, ai meu Deus, eu sou muito coitado, eu sou muito sofredor, eu sou muito isso. É a tua cruz, cara. Seja bem-vindo. Vida adulta. É vida adulta. Quer ter sucesso, vai ter um preço essa parada. Eu não conheço um cara que faça milhões de reais, pode ser que tenha, pode ser que tenha uma exceção à regra. Mas a regra, esse cara trabalhou 14, 16 horas por dia durante muito tempo. Ralou, comeu o pão que o diabo amassou para poder chegar onde o cara está lá e gerar e ter história de vida e ter oportunidade, ter outro movimento ali. Mas eu admiro de verdade o talento que você tem para poder trazer isso de uma forma suave e leve para as pessoas, né? De trazer essa reflexão. Mas eu acho que é isso mesmo. Assim. Será que sugou mesmo? Acho que cabe a reflexão. Sim. E, Karen, vamos falar de psicologia? Né? Vamos. Você começou a falar de Freud aí, e por que psicologia? De onde foi que veio esse negócio? Você já trouxe ali um pouquinho ali no começo, você decidiu ir para a psicologia, e dentro da psicologia, tantos caminhos a serem seguidos. O meio corporativo, né? Gestão de pessoas, trabalhar no ambiente de trabalho. Né? Como foi que chegamos até aqui? Decidi fazer psicologia criança. Meu irmão, 7 anos mais velho do que eu, tinha dúvida entre psicologia e direito. E eu me lembro que eu brincando de Tamagotchi, a gente tinha uma vizinha de parede mesmo, assim, que era psicóloga, e ele conversando com elas, ele pensando, assim, qual seria a formação dele. E eu brincando de Tamagotchi, assim, pertinho dele, eu vi aquilo e achei muito interessante, assim, como é que existe uma ciência para isso. Aí resolvi que ia fazer psicologia. E na faculdade, e aí, ao mesmo tempo, acompanhei meu pai a vida inteira, eu sempre trago ele como um exemplo, porque ele trabalha muito e trabalha muito até hoje. Na pandemia, ele foi demitido depois de mais de 30 anos de dedicação a uma empresa. E quando eu achei assim, pronto, agora ele vai adoecer e mufinar, porque a pessoa que trabalha de segunda a segunda fica parada, né? E aí ele disse, eu vou ser empresário agora. Ele se ergueu e reagiu de uma forma brilhante. Eu vi esse exemplo do meu pai, de uma pessoa que é muito presente em casa, muito digno, muito honrado e extremamente trabalhador, muito trabalhador. E muito bem muito bem relacionado. Ele entendeu, assim como Cícero, que o relacionamento é a chave do negócio. Então, eu percebia que ele gerava muito retorno, mas aquele ambiente poderia ser mais promissor para o desenvolvimento dele. Então, quando eu chego na faculdade e percebo que existe um estudo e um embasamento teórico de muitos anos dentro de uma organização, de uma cadeira, de uma metodologia, que é a área de psicologia organizacional, e a gente vai ter muitos subsistemas dentro dessa área, eu vejo o quanto a empresa é um campo muito promissor para a formação humana. E a gente acredita que a escola ela vai formar uma criança porque ela está colocando ali regras e leis que precisam ser cumpridas para um bom convívio social, mas na empresa a gente tem essa mesma possibilidade. E diante desse contexto, eu comecei a trabalhar primeiro numa consultoria. Atuei um tempo nessa consultoria, depois eu fui para uma empresa de transporte aqui do nosso país, a empresa cearense de Fortaleza, mas que hoje é inclusive internacional, que tem vários segmentos, é um grande grupo de vários investimentos diferentes. E aí, no primeiro contexto de consultoria, eu tive a oportunidade de vivenciar várias culturas diferentes mais de fora, porque a gente só recebia ali demandas pontuais e atendia de fora. Depois, quando eu fui para essa empresa, eu já estava de dentro. Apesar de que a estrutura era uma de hold, né, para atender as demais empresas do grupo, já era diferente. Então, eu entendi, gente, nesse momento, que algumas coisas a gente só sente quando está imerso, que como consultor externo você às vezes não sente muito na pele. Só que a cultura, ela é como um sotaque.
quem está vivendo aquilo não percebe mais. Assim, nós falamos português. Isso veio para a nossa consciência agora porque eu disse. Antes disso, ninguém estava pensando que idioma fala, né? Que sotaque usa. Mas agora que eu chamei a atenção de vocês, a gente está pensando sobre isso. Em uma empresa que há alguns engodos de relacionamento, há algumas problemáticas naturais. Onde tem gente, tem algum problema. Não é para a gente esperar uma empresa perfeita, mas é para a gente entender que os problemas têm que ser superados e a gente tem que passar para o próximo nível. O que é o próximo nível? Novos problemas, novos contextos de evolução sempre, né? A morte, ela é sinônimo de passividade, de acomodação. Aí sim, a pessoa acomodada, ela morreu, simbolicamente falando. Mas quando eu percebo que, como consultoria, a gente consegue ter mais intervenções porque a gente está de fora, eu digo, eu preciso fazer alguma coisa aqui, porque eu recebia, quando eu me formei, ainda atendi um tempo na clínica, cheguei a ter um consultório e tudo, era a minha renda principal naquela época e a clínica, ela me deu muito tônus na escuta. Então, eu aprendi a ter uma escuta muito mais qualificada e assertiva. E daí, perceber a causa raiz de muitos sintomas em um ser humano. Até que nas empresas, fazendo já consultoria, eu sempre fiz as duas coisas ao mesmo tempo. Eu entendia naquela época que na clínica eu ia no 1 a 1, eu ia no indivíduo, e na consultoria eu ia no coletivo, no social, no grupo, que também é algo muito fascinante. Eu comecei a perceber que toda empresa ela funciona também como um corpo, como um ser humano. Ela tem membros ali que se o teu time comercial, não é, Lucas? Se o teu time comercial estiver desalinhado, você pode ter um financeiro genial que ele não vai dar. Não dá conta. Claro, não vai conseguir. Não vai fazer conseguir mágica. manter sozinho. Sim. Não vai conseguir manter sozinho. Então, se o seu comercial for muito bom, mas o seu pós-venda estiver negligenciando o papel, você está deixando dinheiro na mesa. Então, quando a gente entende que uma empresa também é um corpo humano e que ele precisa ter saúde em tudo para que funcione super bem, a gente entende o que é que dirige aquele corpo. É a mentalidade dos donos. E a gente só consegue chegar junto dos donos e falar as mudanças que precisam acontecer naquele contexto se a gente estiver vivendo aquilo. Então, eu sempre digo, o que a gente faz não é RH. Na verdade, eu falo assim, você sabe o que é RH? Você viu na faculdade, aqueles subsistemas e tudo? A gente não faz isso, porque não é algo só operacional. A gente atua na parte operacional porque, racionalmente falando, para o meu corpo ter saúde, eu tenho que fazer atividade física, me alimentar bem e tudo mais. Mas, para que a gente tenha assertividade, tem que haver uma maior profundidade. E aí eu entendi que isso não achei em nenhum livro, foi algo que foi muito do sentir mesmo, assim, de uma vivência. Meu esposo é advogado da área empresarial, então meus primeiros clientes vieram através dele. Ele dizia, olha, aquele meu cliente assim, tá com problema assim, eu acho que você pode ajudar. E aí quando eu ia lá e fazia algo e ajudava, eu percebia. Aconteceu uma situação de um cara que ele era líder de um time lá, havia essa cultura do manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ele gritava, ele tinha uma forma de fazer o time atendê-lo com muita grosseria. E aí, naquele contexto, aquilo não estava sendo sustentável de forma nenhuma. E aí, depois de muito desenvolvimento, já fechando, a gente já tinha vencido esse momento difícil, ele falou assim, você acredita que até a minha esposa disse que eu já estou mais carinhoso com ela? Então, foi um comportamento que ele levou para casa. E aí, quando eu ia vendo esses movimentos acontecendo, eu ia ficando mais entusiasmada. Então, para te responder, Lucas, não é que acendeu uma luz na minha cabeça como a nova geração pensa, né? Ah, esse é o amor da minha vida, essa profissão é o amor da minha vida, você me realizar, você é muito feliz fazendo isso. Não é assim. Houve muito obstáculo, ainda tem até hoje, mas a paixão, ela é passageira. E o amor é uma decisão. Eu decido amar o que eu faço e todos os dias eu vou me dedicar para que esse amor seja verdadeiro, genuíno. E como é que eu amo? Carregando a minha cruz. Pagando a porra do preço. E assim, cara, não, eu só abrir, eu vou passar a palavra para você, é só porque tem uma frase que eu levo muito para os meus treinamentos. Eu coloco em alguns encerramentos de treinamento, ou dependendo do tema e da demanda, a gente personaliza lá um treinamento para as empresas. Mas tem uma frase que eu levo muito para eles, que a gente está vivendo uma geração que quer amar o que faz. E você só corroborou uma coisa que, assim, que é a frase que eu coloco, é assim, você não tem que amar o que você faz. Você precisa colocar amor naquilo que é preciso ser feito.
Então, assim, coloca amor e faz. Não é esperar sentir o amor, o quentinho no coração. Não, você não vai sentir quentinho no coração, não. Você precisa tomar a decisão de amar, né? Colocar amor, fazer amor por aquilo dali. Mas fica à vontade, vai lá. E eu queria trazer justamente esse movimento, porque o que acontece? As pessoas estão esperando acontecer. As pessoas não fazem acontecer. Eu tenho certeza que toda essa jornada que você falou encontrou muitas dificuldades. Sim. Mas a forma que você fala é uma forma que está em movimento, sempre buscando a melhoria. E aí, por exemplo, eu vou pegar esse relato desse líder que minha esposa disse que eu estou até mais carinhoso. E eu vou pegar a ideia do amor. Quando a gente coloca amor naquilo que nós decidimos fazer, porque o amor é decisão, automaticamente nós vamos transbordar amor. E o transbordar amor, ele vai sair dos limites empresarial e passa para o limite social. E aí é muito maior o jogo que a gente está jogando. Eu vejo que é o jogo que nós temos que entrar. Sim, transformar o empresarial, mas porque nós sabemos do impacto na ponta. No impacto social. Né? Nós sabemos desse impacto. O Lucas trouxe a questão dos comentários do Abílio. Pode ser o que todo mundo quiser achar, mas o impacto daquele cara que até os 70 e tantos anos estava ali ativamente, hoje eu compro uma das redes dele até hoje. Então, tem um impacto social. E aí você trouxe esse movimento, cara, né, de construção, de conhecimento, de você escolher isso, de escolher essa área da psicologia em si e mostrar também o quanto essa decisão gera essa transformação, né? Você veio de um patamar consultoria externa, né? Passou para o interno. Hoje você tem sua empresa que gera um impacto. Eu posso falar isso pela minha empresa, né? Que vocês já prestaram serviço e vão continuar na José. E eu quero trazer outro ponto, assim, cara. Quando você para ver todo esse ganho, todo esse crescimento, né? Que as empresas têm, quando tem esse trabalho, né? Que você, com o restante do time da Liber, entrega, né? Quando você percebe que sim, consegue fazer com que aquele ecossistema empresarial muda, né? Que você percebe que muda completamente. Quando você sai um pouco dessa visão e você passa agora sai cara em empresária, cara em pessoa. Como é que você consegue enxergar esse impacto desse trabalho também social quando você encontra essas pessoas fora daquele ambiente? Porque essa pergunta, assim, só para trazer, para a gente linkar que a empresa, o trabalho nunca é um peso. Não. A empresa, o trabalho sempre é aquele caminho que nos fortalece para aquela conquista que a gente quer. E aí eu queria que você trouxesse um pouco dessa visão, porque eu sei que você acaba tendo muito contato extra, e quando eu digo extra, assim, de encontrar, Não. O trabalho não é um peso. Assim, a gente às vezes escuta, né, como se fosse algo maçante, que mortifica, que, ai meu Deus, não é isso. Não é para ser assim. Se você tem essa visão, repense o seu caminho. Porque o trabalho, na verdade, ele é... Deixa eu tentar, assim, comparar. Eu acho que todo mundo aqui já tem na cabeça alguma coisa que você lutou muito para conquistar e conquistou. E alguma coisa que você ganhou e que não foi do mesmo jeito. Olha a besteira. Quando eu tinha 9, 10 anos de idade, estava na época uma sandália chamada Melissa. Era a moda das meninas da minha idade. E a minha mãe, sabiamente, você é uma criança, não vai usar salto. Não vou lhe dar Melissa, não faz sentido. Minha família é muito humilde. Então, nunca as coisas foram fáceis assim, mas eu queria muito ter aquilo. E aí, porque, enfim, na minha cabeça era forma de viver já meu lado feminino, já me sentia mocinha, né? Então, eu queria mostrar que eu era madura. E daí, eu comecei a juntar o dinheiro da merenda. Quem nunca fez isso, né? Não começou muito cedo a lutar pelas coisas que se quer. E aí, eu comecei a juntar o dinheiro da merenda para conseguir comprar essa sandália e eu comprei. E aí, eu tenho uma das minhas melhores amigas, a Natália, minha amiga de infância. O pai dela, um coração enorme. Ele via, assim, o meu movimento de juntar dinheiro para comprar a minha Melissa. E aí, quando foi no meu... Aí, eu comprei a Melissa. Eu me lembro que teve uma época que ele quis dar R$10 para complementar o meu cofrinho. E a minha mãe disse assim, não dei. Ela tá juntando? Ela não quer? Deixa que ela vai conseguir. Não dei. E aí, eu me lembro que eu fiquei com muita raiva. Ele ia me dar, minha mãe proibiu. Beleza. Quando foi depois, comprei a sandália, deu tudo certo. Até hoje, eu tenho esse modelo na minha cabeça, né? Já acabou, tá no lixo. Mas ele me deu uma sandália depois no meu aniversário, uma Melissa também, e outro modelo.
E eu fiquei muito feliz. Mas nunca foi como aquela que eu conquistei. E se a gente enxerga que isso é algo material? Eu sei que isso é algo material, mas, mais uma vez, como eu falei há pouco, o dinheiro ele é um mero significante. Imagine na sua vida você conquistar as coisas através da sua saúde, através do seu tempo. O seu tempo está sendo útil para quê? Por quem? Em função de quê? Tem desgastado sua vida? Para prevenir envelhecimento? Isso faz sentido de vida? Para quê? Em função de quê? Então, a gente tem que entender que o trabalho ele é um meio, sim, para a gente conseguir sentir que a nossa vida foi fértil. Eu gosto do... eu tenho um cara que eu tenho acompanhado mais de perto o trabalho dele, que é o Ítalo Marcílio, né? O Ítalo Marcílio, ele diz, rapaz, o pessoal está querendo se economizar. Mas para que esse pessoal está querendo se economizar? Rapaz, a gente veio ao mundo foi para se gastar. A gente tem que se gastar, meu povo. A gente tem que fazer, a gente tem que servir ao outro. A gente tem que trabalhar, tem que usar o seu trabalho para, assim, enquanto a gente tem vida útil, né? Porque a gente tem vida útil, meu povo. A gente tem que se gastar mesmo, vai se economizar. O período que é para você se guardar, que é lá na terceira idade, quando aí sim você vai ter que se economizar, né? Na verdade, só se você não tiver mais nenhuma condição. Não. Porque se você estiver ainda, você vai se sentir vivo. Lucas, quanto mais a gente serve, mais a gente se sente vivo e feliz. Não, entenda. Eu concordo com você, mas a sua condição de saúde muitas vezes não vai te permitir fazer as coisas no volume e na intensidade que você tem para fazer, na plenitude das suas capacidades que você tem na flor da sua idade, nos seus 20, Sim. 30, 40, 50, e tem até aumentado aí, né? 60 anos, né? Enquanto as pessoas ainda conseguem. Deixa eu trazer só um ponto aqui, bem rápido, que eu vejo que é muito importante parar para pensar. Olha a história que a Karen trouxe. Eu pedi uma melissa para minha mãe, né? Pedi uma sandália para minha mãe e ela disse não. E aí ela decidiu juntar o dinheiro do lanche para poder conseguir. O pai da amiga viu o movimento, quis dar o dinheiro, a mãe também disse não. E a Karen conseguiu comprar a sandália, como também ganhou outro modelo. Mas eu quero trazer uma reflexão aqui. Você entende a importância de você ser intencional e se colocar em movimento? Sabe aquilo que hoje você está reclamando, que você não consegue? Você parou para ver se os seus movimentos são intencionais e se realmente você está em movimento, ou você está fingindo intencionalidade parado. Ela conquistou, mas ela ganhou a mais ainda. Mas por quê? Porque ela se colocou em movimento e foi intencional. Então, a gente parar para pensar também se aquela mudança que eu realmente quero, eu estou só terceirizando. Ou eu estou sendo realmente intencional e estou em movimento. Né? Perfeito. E, Karen, me fala uma coisa. Hoje, você falou que no começo do seu negócio, os seus primeiros clientes chegaram através do Alex, né, seu marido, né, que é advogado e que encaminhava alguns clientes, algumas demandas que ele identificava que você conseguia ajudar. E hoje? Hoje, como é que a Liber vende? Como é que ela atrai os clientes dela? Como é que ela consegue fazer essa máquina comercial girar? Porque a gente sabe que precisa botar aqui para rodar. Como é que a Karen vende hoje? Karen, a Liz, enfim, e a Liber como todo. Bom, eu sou uma vergonha para vocês. De forma alguma. De forma alguma. Porque eu não faço esse comercial como é para ser. Eu quero fazer, eu farei. Estou aqui publicamente assumindo, eu farei comercial. Mas a questão é que sempre foi uma crença limitante. Assim, eu me sentia desconfortável de estar oferecendo algo que para mim tem tanto valor e que eu faço de todo o meu coração, que eu faria até de graça e tudo, mas racionalmente falando não é sustentável, né? Então, assim, quando a empresa começou, os primeiros clientes vieram por indicação do Alexandre, por trabalhar como ele é advogado da área empresarial, então ele via muitas questões graves acontecendo com os clientes dele que a gente conseguia resolver de forma preventiva. E aí esses primeiros clientes foram indicando para outros, que foram indicando para outros, e assim estamos há 10 anos. Indicação seria o principal canal de vocês? Indicação é o principal canal. Mesmo
não sendo trabalhado de forma intencional. Isso, digamos assim. ainda Massa. não, mesmo não sendo trabalhado de forma intencional. A gente passou por um processo de amadurecimento. Quando eu senti que no mercado não tinha essa técnica pronta, que é o que a gente faz, eu ficava sempre muito preocupada em absorver mais clientes do que a gente conseguiria dar conta e comprometer a qualidade, a eficiência, a entrega, que no final das contas é onde está a nossa satisfação, né? O que nos regozija, afinal de contas. Mas passei por um processo de desapegar um pouco disso, no sentido de, certo, agora eu vou colocar intencionalidade em formar pessoas. Tanto que essa se tornou a minha ambição mesmo profissional. Ter pessoas que entendam que o trabalho não é só meramente esse contexto popular que a gente escuta, né? Não é essa penalidade de vida, pelo contrário. É vitalidade, é opção de vida acontecendo em harmonia, sim. Então, quando a gente consegue formar pessoas que pensam desse jeito, vocês são líderes também. Vocês sabem que, tecnicamente falando, o negócio de vocês, tecnicamente falando, ele é replicável. Mas o que ninguém vai encontrar por aí, um Cícero, um Lucas, é a mentalidade que vocês têm e que dá luz e que nutre a forma de fazer o que vocês fazem. Então, essa forma de fazer que eu queria muito multiplicar. Agora que eu vejo que já está mais organizado, a gente já saiu daquele espaço home office, hoje já tem um escritório, antes era só eu, hoje já tem time. Então, antes era muito na minha cabeça, hoje tem fluxo, procedimento, organização. Essa semana, sabe, assim, uns cortes na vida que lhe dá... Nossa, aconteceu isso. Eu estava olhando, tem um vidro assim na frente da minha mesa, e aí eu estava olhando todo o planejamento da semana em setor. Falei, a gente tem setor, é tudo setorizadozinho, assim. Deu um entusiasmo muito bom. Então, agora eu já vejo a necessidade de fazer um comercial mais sênior. Sim. Mas existem outros canais, né? Hoje, que aí eu vou trazer consciência, na verdade. A gente se conhece dos bastidores, mas a Karen utiliza de outros canais e que fique válido até para você que está aí do outro lado. E ontem eu estava dando uma palestra, né, exatamente sobre networking, né? E o networking sendo trabalhado de forma intencional, ele é um canal de vendas muito forte, né? Verdade. E você pode não trabalhar isso, né, conscientemente e intencionalmente, mas acredito que é um canal que ainda, Sim, né, verdade, que lhe traz, né, os grupos dos quais você participa, os meios pelos quais você circula. A Karen participou do que eu acompanho nos últimos 2 anos aí que a gente, né, se reaproximou. Eu não vou contar para vocês de onde eu conheço a Karen. Viu? É melhor contar, agora que você falou isso. É verdade, né? Eu conheço a Karen, gente, eu já fui coordenador pedagógico da Karen. Foi, meu coordenador. E nós nos reencontramos agora na vida profissional, né? Numa agradável surpresa de um grupo de mastermind que nós passamos juntos por um pouco mais de um ano. Então, tem o network e tem o movimento de palestras. Sim. Hoje, Karen já palestrou em pelo menos 2 grandes eventos, entre outras oportunidades e possibilidades, fora outras ações que eu mesmo desconheço. Eu sei de eventos dos quais você já esteve à frente. Então, se a gente for pegar, por exemplo, esses 3 canais, indicação, networking e palestras, né, participação em eventos, congressos, seminários, esse tipo de coisa, a gente tem alavancagem de autoridade, oportunidade de abrir-se, né, novos negócios, e se a gente colocar uma intencionalidade dentro desse movimento de indicação com os teus clientes que são cases de sucesso, a gente tem outra oportunidade. Verdade. Então, só aqui a gente consegue enxergar, por exemplo, 3 canais de possibilidade. E quando a gente fala isso, por exemplo, eu sei que tem gente aí do lado que às vezes tem essa sensação, pô, meu comercial não está estruturado. Acho que o primeiro passo para você estruturar seria esse. Parar, olhar e dizer assim, de onde está vindo? Eu consigo enxergar de onde está vindo hoje como canal? E esses canais eu consigo estruturar ações, processos, com metas para cada um deles, para a gente atrair clientes através daquelas possibilidades? E estaria, talvez, se fosse ali o pontapé inicial que a gente coloca para isso. E está dando certo, né? E está dando certo, assim, por mais que a gente não traga aqui, a gente está conversando aqui, às vezes acaba caindo ali uma ficha de consciência, de olha, tem realmente os canais, talvez eu não esteja ali
colocando o volume e a intensidade de energia. Tem cliente que eu digo para eles assim, poxa, o que é que eu estou fazendo de errado? Eu digo, pô, tu não está fazendo nada de errado, está fazendo um pouco do certo. Então, faz mais do certo que talvez esse movimento, quando você fala meu comercial mais sênior, talvez seja fazer um pouco mais, né, do certo de forma intencional. Muito legal. E Karen, hoje você mantém as entregas da Liber hoje, o carro-chefe de vocês. Qual é a entrega principal? E se você puder trazer até assim, acho que vai coincidir, né? O carro-chefe com a demanda que mais chega, a dificuldade. Você sente que o cliente chega para você com uma demanda e que, na verdade, o que ele está precisando é outra coisa e o quanto que isso chega para você, como é que vocês lidam com essas situações? Exatamente isso. O cliente sempre chega atrás de seleção. Eu acho que é um serviço que de imediato mais precisa, né? Não tem comercial, não tem ninguém que saiba fazer isso, está muito difícil o mercado. Então, quando o cliente chega buscando seleção, ou então um outro projeto que também chega muito é cargos e salários. Olha, eu acho que a gente precisa de um projeto de cargos e salários bem estruturado para ver se eu retenho talentos. As pessoas estão saindo por R$100 a mais. Enfim, então, na verdade, gente, as pessoas saem por R$100 a mais quando elas vêm por R$100 a mais. Assim, o que trouxe elas foi só o dinheiro, então naturalmente elas vão sair pelo dinheiro. E dinheiro por si só não sustenta nada. Eu falo muito de ter um propósito associado àquela entrega. Então, quando a gente percebe que dentro de um processo seletivo as pessoas não ficam, não tem aderência, ou fica e sai depois, o problema não é a seleção. E aquela mesma frase que a gente disse há pouco, tá? Qual é a tua responsabilidade? Você vai ficar esperando o mercado começar a ter gente boa para você lucrar, fazer o teu negócio crescer? Ou você vai ter uma postura diferente de formar pessoas internamente? Então, hoje, te respondendo, Lucas, o nosso forte mesmo é a implantação do setor de gestão de pessoas, com esse olhar muito intencional na cultura. E quando a gente vai realizar esse processo, ele começa a partir de tornar claro o objetivo coletivo e, dentro desse objetivo coletivo, formar como que a gente vai chegar. Então, todos os subsistemas que tradicionalmente a gente tem de RH, eles são feitos e modelados à luz da cultura daquela organização. Então, a intencionalidade, ela está muito presente no escopo do projeto à medida que se desenvolve esse setor, esse RH. Então, hoje, o que a gente consegue entregar de diferença é essa. E aí, como é que a gente consegue ter essa diferença de um jeito muito claro? Associando liderança, time e governança, que é quem está à frente. Então, quando a gente faz essa escuta, que eu mencionei há pouco, muito mais qualificada, trazendo luz ao objetivo geral, social, coletivo, trazendo número e métrica de onde a gente vai chegar, como que a gente vai chegar, como que a gente vai formar as pessoas, e trazendo consciência do que, no final das contas, gera, de fato, a tal da motivação, que a gente escuta falar muito, nada mais é do que vínculo e propósito. Vínculo no sentido mais original da palavra mesmo, assim, de relacionamento, com profundidade. Eu sempre digo que a motivação, ela não se extrai, você não tem como apontar uma arma para uma pessoa e falar assim, é imediato, se motive, faça isso agora. Ela pode até responder ao teu comando, porque você é líder dela, então ela respeita o chefe. Mas se você virar as costas, ela decai, ela desanima, porque ela não viu o sentido daquilo. Mas agora a gente vê uma galera do Fortaleza, né, amigo, que vai lá para outro estado viajar para ver um jogo. 3 dias de ônibus foi, que a turma foi. Olha aí, 3 dias de ônibus é muita motivação para você ver o Fortaleza. E aí, como é que você vai explicar racionalmente isso? Isso sim é engajamento. No Fortaleza, se você quiser, eu explico. Tá fácil esse daí. A questão é que esse engajamento existe porque houve conexão. Sim. Houve vínculo, de fato, com aquele propósito. Então, a alegria de vencer um jogo, de ganhar uma taça, ela é coletiva. E aí, isso não é racional, gente. Por que que a gente tem pessoas tão entusiasmadas por um troféu? E eu não consigo, na minha equipe, ter pessoas entusiasmadas para fazer a entrega acontecer. E o mais legal, né? Tem pessoas tão entusiasmadas com o troféu, pagando para isso, e tem outras ganhando e não tão entusiasmadas, né? Não é dinheiro o game. Não, é dinheiro, mas diferente. Não é só dinheiro, não é na só verdade. Dinheiro, Ele é um dos meios, né? Isso, o dinheiro é resultado. É, o resultado, total. Karen, quem é que
Quem é não? Vamos pro movimento. Antes da gente passar para o movimento mais rápido aqui da nossa reta final, você levantou uma bola no início e a gente ficou curioso aqui. Quais foram os 3 momentos aí sim da Karen com o aí sim? Ai, foram muitos. Agora eu vou ter que eleger 3. De imediato vem na minha cabeça do Alexandre, da Jéssica e do Ítalo. De imediato deles. Mas eu também adorei o da Marília. Por que o do Alexandre, da Jéssica e do Ítalo? Vou explicar, né? Porque senão eu vou acabar vagando pelo todo mundo. Eu quero saber o de cada um. Pode falar eu rapidinho. amei todos. O da Catrine, a Catrine super dos dados e da tecnologia. Só falou de pessoas. O podcast inteiro, cultura e tal. E ela também super católica, super mãezona, né? Na época, acho que a Letícia estava na barriga, se não me engano. Tava por chegar, exatamente. Estava por chegar, e aí ela falando também dos valores dela quanto ao casamento. A energia da Gil, falando do comercial, eu adorei todos os podcasts de vocês. Vocês são massa, estão cada vez mais profissionais nisso. O do Alexandre, por que foi tão fabuloso? Ele fala muito da prevenção, então da precaução. Ele atua muito... Eu estou sendo imparcial, Lucas. Ela está sendo imparcial, gente. Um dos melhores episódios foi o do marido dela, mas ela está sendo super imparcial. Com certeza. As pessoas não acreditam em você, né, cara? O que é isso, né? Tá o amor é decisão, meu amigo. Boa. O amor é decisão. Ele tem esse olhar muito de vou no cuidado, antes de surgir um problema, eu já vou atuar. E eu acho isso muito sábio. Além disso, ele tem todo um processo de amadurecimento de carreira que atravessou aí muitas questões psicológicas que ele tirou leite de pedra. Então, dentro desse contexto, ele se fortaleceu nas dificuldades. Eu acho que isso, se a gente conseguir fazer isso todos os dias da nossa vida, dentro de uma dificuldade, virar a chave e fazer daquilo uma fortaleza, a gente já vive muito melhor. O da Jéssica, a Jéssica é aquele carisma em pessoa, né? O temperamento forte, direta, mas extremamente amável também. Então, até por cuidar também, atuar muito próximo da Amor de Pijamas, a gente vê que tudo aquilo não é só um discurso que é interessante para quem escuta, tanto que foi um dos podcasts mais ouvidos, Sim. Mas é também algo que, de fato, ela vive. Então, a gente vê que na equipe dela há essa transmissão, assim, é um ambiente de trabalho que gera lucro, claro, mas toda aquela ideia de que a gente veste a armadura do combate no hospital é muito presente naquela cultura. E o contexto do Ítalo, que foi o TDAH, ele é de fato um fator dificultante para muitas coisas. Mas assim como associei ao do Alexandre, o fator psicológico ele vai estar sempre interferindo na nossa vida. Não adianta você esperar um ambiente perfeito para que seu psicológico seja pleno. Ele não vai existir. Porque o seu psicológico está em você e você vai levá-lo para onde você for. Então, primeiro, ter consciência das suas razões e questões e conflitos emocionais te dá uma perspectiva muito mais lúcida da vida. E, em segundo momento, você saber o que fazer com esse seu conhecimento. Então, o do Ítalo, além de trazer a questão da família, do histórico de empresa familiar, traz também o posicionamento dele diante daquele contexto. Esses foram os meus 3 principais. Mas se vocês quiserem top 10, também tem. Pode dizer aí. Rapaz, ó, tá vendo? Foi desafiar a mulher. Não, Foi no detalhe de cada episódio. Não, né? e o melhor não é nem isso. Ela ainda trouxe outros, assim, que não foram tão perto, né? Só pra dizer assim, ó, tô atenta, viu? Eu não... Foi lá do primeiro episódio lá. ela foi do primeiro, foi aqui na... Gostei. Karen, trouxe aí esse momento do iSim, né? Seu momento iSim dos nossos episódios, né? Muito obrigado por ser nossa telespectadora e propagar cada vez mais, né? E eu quero trazer aqui para você, cara, quem você olha e você considera um mentor ou uma mentora para você? Rapaz, não tinha essa pergunta nos podcasts que eu vi. Agora é personalizado. Nossa. Essa é a ideia. Entendeu? Porque a gente sabia que a nossa convidada de hoje vinha muito preparada. Entendeu? E aí nós vamos quebrar um script. É o Espírito Santo, amigo. Caraca, que massa. Com certeza. Tá, uma pessoa. Nossa, eu tô me sentindo tão arrogante não ter uma pessoa de prontidão. É porque até as pessoas ainda pensam assim, será que isso tem fundamento? Então, uma grande referência para você, que você considera? Meu pai, com certeza. Nossa.
Em que momento você acredita que, tratando de carreira, empresa, dentro do teu lado profissional, em que momento você acredita que o seu pai foi muito significativo para você? Eu acho que sempre que eu vi ele pegando um desafio e dizendo eu vou dar um jeito nisso aqui, eu entendi qual é o jogo do negócio, assim, como é que funciona. Meu pai trabalhou numa loja de tecido muitos anos e aí quando um cliente chegava, se ele soubesse que o tecido dele naquele momento ele não conseguia cobrir uma oferta, ele tentava várias formas. Se ele percebesse que ele ia perder de fato a venda, ele ajudava o cliente a achar onde era melhor. Então ele sempre teve ótimos relacionamentos com todas as lojas de tecido do centro da cidade e ele sempre teve a questão do relacionamento com o cliente muito afiado, ao ponto de quando ele saiu dessa loja e foi montar o negócio dele, todos os clientes o acompanharam, porque a tratativa era com ele. Então, eu entendi com o meu pai que a grande diferença é a motivação está dentro de si, o sentido é você quem dá, e o porquê do que você faz é você que escolhe. Então, meu pai com certeza é uma grande referência profissional para mim. Eu vou quebrar o script de novo. Rocha? Eu tenho a oportunidade, eu posso dizer a graça, assim, de conhecer seu pai, né? E de ter sido acolhido pelo seu pai, assim, né? Quando eu fui visitar na casa deles. E tudo isso que você está falando é muito latente nele, né? Assim, ele vê a pessoa a primeira vez, você se sente de casa, assim, de uma forma... Tem tudo, né? É bolo, é água de coco, é um acolhimento. E aí, Karen, isso é muito marcante, né? Isso mostra muito quanto o amor ele é uma decisão, né? Assim, não sei quem é esse cara, mas se tá aqui na minha casa, vai ser muito amado, tá? E aí eu quero fazer um pedido para você. Se o seu pai, né, é uma referência para você, se o seu pai... Eu queria que você trouxesse uma mensagem para sua família. Eles vão assistir esse podcast com toda certeza. Uma mensagem para sua família da importância desse viver deles, né? Porque desde o início você vem falando que você modelou as práticas deles. Você não modelou o que eles pediram para você fazer. Você modelou o que eles viveram, né? E com certeza você vai levar isso para os seus filhos. Você já leva isso nas empresas que você anda. E eu queria te pedir que você deixasse uma mensagem para eles, aquela mensagem que você nunca teve a oportunidade de falar e que você sente hoje que deve falar. Você tem uma câmera para você ali, ó. Aquela câmera é sua. E eu vi isso no podcast da Júlia, e na época eu pensei, como foi que a Júlia conseguiu falar para a mãe dela? E agora eu tô aqui nessa situação. Deixa eu te contar aqui, eu sempre falo para eles... Ótimo. Com a maior facilidade do mundo, eu agarro, eu dou beijo, eu digo que amo. Do nada, assim, eu tô num contexto que eu falo, menino, tem gente que numa situação dessa queria se desanimar, mas minha raiz é forte, eu tô de pé e eu sei por quê. E aí eu falo para eles, esses dias teve uma chuva muito forte, e quando todo mundo fica de preguiça, né, na chuva, meu pai me acordava com muita alegria, minha mãe também, porque chuva é sinal de fartura no interior, de colheita, né, meu pai é de Sobral. Então, o entusiasmo deles, a alegria deles com a vida foi o que muito me impulsionou. A alegria é deles. A alegria não é filho feliz que faz pai e mãe feliz, né? São os pais felizes que geram filhos felizes. Então, a minha família me ensinou que, na verdade, a felicidade ela acontece todos os dias. Não adianta a gente esperar o contexto mais favorável para que isso se torne latente na nossa vida. Então... minha grande família, que não é só meu pai e minha mãe, minhas irmãs também são muito presentes, meus cunhados, meus sobrinhos, meus tios e primos, meus avós. Meu irmão, que também é uma grande referência para mim, muito obrigada, porque tudo vocês mostraram vivendo, não só falando. Eu tenho o privilégio de ter coerência na minha casa. Então, eu ouvi falar sobre esses valores, mas eu vi pessoas vivendo esse valor. Todos os valores da minha vida. Eu vejo que tem pessoas que dizem uma coisa e fazem outra. Graças a Deus, eu acho que a palavra credibilidade ela é uma ordem na nossa casa. E isso sempre foi um motivo de honra muito grande para mim. Então, eu acredito nas pessoas porque a vida é muito fácil para mim. É muito fácil eu acreditar nas pessoas porque a vida inteira eu vi pessoas muito fiéis ao que elas dizem. Elas fazem o que elas dizem. Então, eu não tenho por que duvidar. Assim, a gente consegue ter relações mais saudáveis, né? Acreditando que as pessoas podem ser melhor, sim. Sensacional. Hein? Aí sim, hein? Aí sim. Eu nem pedi mais momento aí sim hoje. Aí ele já estava esperando.
Não. Jéssica, um desafio. Ou Jéssica, desculpa, Karen, um desafio. Um desafio é bancar mesmo formação. Foi um desafio. Nossa, as minhas amigas da faculdade sabem o quanto foi difícil me formar na Unifor. A gente não tinha grana mesmo para pagar a faculdade, eu me formei por FIES, mas o FIES tinha uma burocracia muito grande, ao ponto de que o valor do meu fiador, que era meu pai, precisava ser um valor X, nem a mais nem a menos. Se fosse a menos, não cobria, se fosse a mais, entendiam que ele poderia pagar, então não precisava do FIES. Então, todo semestre era um frio na barriga. Como é que eu vou me formar porque a renda do meu pai não muda? E isso aqui só aumentava. Foram muitos milagres para eu conseguir me formar. Então, e aí, além da faculdade, eu busquei muitos cursos, eu busquei muita pós, assim, eu busquei muitos livros, e diante desse contexto todo, era sempre investimento mesmo. E eu sempre pensava assim, eu só vou conseguir chegar lá quando eu tiver a formação impecável. Então, aquilo me gerava uma certa fantasia, uma insegurança. E aí, depois de um tempo, eu fui desconstruindo isso mesmo, porque eu fui percebendo o que eu lhe comentei há pouco, assim, por mais que a gente busque muito embasamento teórico, isso é necessário sim, a gente tem que valorizar as pessoas que estudaram até aqui para trazer algum conhecimento, há algo de muito magnífico no empírico também, e na presentificação do que a gente entrega. Analisar o que a gente está fazendo nos dá uma certa previsibilidade de resultado. Então, isso foi me dando mais segurança. Meu primeiro desafio foi a questão financeira, para conseguir ter uma formação a nível de excelência que eu acreditava ser o ideal, mas foi algo contornável também. Karen, uma indicação, livro, série, filme, o que é que você indica, assim? 12 regras para a vida. Eu até tinha comentado sobre esse livro há pouco, mas esse livro traz a nossa responsabilização no contexto que a gente está inserido, a importância da disciplina. Dá para você te dar interpretações muito diferentes. Eu ia falar da Bíblia também, mas como a Júlia já deu essa dica, eu vou manter a dica que eu dei no Aí Social. Tá. Do 12 regras, o que mais lhe impactou das 12 regras e como é que você carrega, que traz isso para sua vida? Antes de querer mudar o mundo, dê uma volta no seu quarto. Perfeito. Por que isso lhe impactou? E por que isso te chamou Porque a a atenção? gente tende a ser muito idealizador fora e no externo. Pera lá, se eu conseguir fazer a diferença na tua vida, eu tô feliz hoje, Lucas. Se eu conseguir fazer teu dia ser melhor, Cícero, eu ganhei o meu também. Eu não preciso estar movimentando multidões. Eu preciso honrar as pessoas que hoje estão presentes. Eu não preciso de números muito grandes, assim, ao ponto de querer um pódio, um palco. Eu não sou muito, assim, entendo a importância disso, até porque é uma forma de posicionamento. Se a gente se omite nessa ideia, outras ideias distorcidas podem tomar conta e corromper o que a gente acredita como certo. Mas eu sou muito do 1 a 1, assim, eu acredito que eu preciso primeiro fazer a diferença de quem está na minha vida agora. É o sentido. Só uma coisa bem rápida. Karen, ultimamente, várias mensagens e ligações que você tem feito o meu dia melhor, viu? Então, assim, só pra dizer que você tá fazendo alguém feliz, viu? Só para dar um feedback. Não, eu tô dando feedback aqui ao vivo, né, pra você, tá? Viu? Vai lá, fica à vontade. Karen, você vai ter 60 segundos, onde todo mundo ele vai parar para poder ouvir a mensagem que você vai entregar. E essa mensagem ela vai ter o poder de levar tudo aquilo que você acredita, mas principalmente de transbordar esse amor que é a decisão. Qual a mensagem que a Karen deixa? Ali é a sua câmera e aí esse é o seu momento. Não tinha como ensaiar por isso. Assim, você que escutou a gente até aqui, até agora, eu acredito que a mensagem principal é o amor é decisão em tudo da nossa vida. E quando a gente decide certo, a gente consegue desfrutar o benefício disso, que é a felicidade. A paz é fruto da justiça. E a justiça a gente consegue promover através de uma vida feliz, leve e próspera. Então, que a prosperidade na sua vida seja o cultivo do amor verdadeiro e que você se realize vendo as pessoas felizes, mais do que a si mesmo. Aí sim, hein? Aí sim. Fala aí. Fez sentido para você? Eu acredito que sim. Aqui o meu celular está recheado de insights aqui. E se você também teve
quantidade de insights que eu tive aqui, não deixa de colocar, você que está nos acompanhando pelo Spotify, lá na enquete, qual foi o seu grande momento aí sim com esse episódio. Se você ainda não nos avaliou, avalie aí com as 5 estrelas, se você achar que a gente merece, claro. E você que nos acompanhou pelo YouTube, se inscreve no nosso canal, deixa aí a tua curtida nesse episódio e principalmente compartilha com aquela pessoa que você quer ver crescer, com aquela pessoa que você quer bem, com aquela pessoa que você decide amar, que a Karen tanto falou aqui pra gente, compartilhou, né, dos valores dela e de toda a entrega que ela coloca nas relações pessoais e profissionais dela. Então, se faz sentido para você, compartilha com outras pessoas, você vai estar ajudando a gente a entregar essa mensagem para muito mais gente. Quando a gente cresce, a gente está ajudando outras pessoas a crescerem também. E aí, Cícero, aquela perguntinha marota, foi bom para você? Foi ótimo, foi ótimo. E eu quero, Lucas, quando tu falava, eu vi um insight aqui. E aí eu quero lançar isso para nossa audiência. Todos vocês que tiveram um insight, faça o seguinte, entre no nosso Instagram, manda um direct com os insights que você teve. Nós vamos fazer o seguinte, para ter mais alcance, nós vamos propagar esse insight no nosso canal e lhe marcar. Porque às vezes o insight que você teve não foi o que eu tive, mas ele pode contribuir para uma visão diferente do que a gente teve nesse episódio. Então vamos junto criar essa corrente, compartilhar esse nosso insight para que a gente consiga acessar mais pessoas. Pode ser assim? Excelente. Pode sim. Vai lá no @podcast e deixa o teu insight. Esse episódio teve o patrocínio da 2P Treinamentos, da Empresa José e da TBC Camisetas. Na TBC, você acessa lá o @usetbc, que você, aliás, UseDBay, né? UseDBay, perdão. UseDBay, o site, e você vai ter 10% de desconto com o cupom AISIM10, beleza? Cícero, como é que o pessoal faz para te achar nas redes sociais? Cícero Jorge P. E eu nem perguntei para Karen. Karen, como é que o pessoal faz para te encontrar nas redes sociais? Karen R. Linhares e o Instagram da Liber é LiberGP, Gestão de Pessoas. LiberGP. Isso. É isso? Isso. Beleza. Então, você já sabe como levar, né, toda essa humanidade e essa competência da Karen até a sua empresa. Gente, foi um prazer estar com vocês. A gente se encontra sempre às terças-feiras aqui no AISIM Podcast. Nós temos um episódio novo para vocês. Março, mês das mulheres, a gente teve uma mulher para representar muito bem, né, todas as mulheres no nosso AISIM. E a gente espera vocês, né, toda semana com um episódio novo aqui. Eu sou Lucas Vieira, você me encontra nas redes sociais através do @LucasVieira2P. Fica com a gente e vamos para cima. Show!